morrendo de saudade de estar aqui de volta com vocês. Passamos o final de ano, Natal, Réveillon, abençoadíssimo. Deus preparou surpresas para a gente que a gente jamais imaginava que ia viver, né? E estamos aí, fizemos tantas propagandas, tantas coisas, né? Para falar a respeito dessa segunda temporada, um direcionamento que Deus me deu de fazer Fala Jovem na minha casa, e está aí, segunda temporada nascendo, e nada mais, nada menos, que nós tínhamos que começar com ela, né? De entrevistadora para entrevistada, uma mulher maravilhosa, uma irmã em Cristo Jesus que o Senhor me apresentou nesse ano agora de 2024, parece que faz muitos anos que nós somos amigos, mas apenas vai fazer um ano de amizade, e vivemos assim, intensamente, mesmo esse ano de 2024, essa pessoa que está aqui do meu lado, é uma mulher extraordinária, sonhadora, empreendedora, aprendo muito com ela, teimosa também às vezes, mas é uma pessoa que eu amo muito, e o que Deus nos apresenta, quando Deus nos traz pessoas novas para a nossa vida, é assim, a gente não imagina, nunca imaginava nos conhecer, mas essa intensidade de projetos e coisas que a gente está vivendo junto, é porque foi Deus que uniu, não foi ninguém, foi Deus que foi unindo propósitos, que é uma coisa que a gente fala muito, e agradeço a cada um de você que está aí assistindo nosso primeiro episódio dessa segunda temporada, que está recheada de entrevistas muito especiais, desde nutricionistas, a fisiculturistas e também, principalmente, a palavra do Senhor. Grandes homens e mulheres de Deus vão estar aqui no Fala Jovem na minha casa, e também testemunhos que só o Senhor faz. Então, mas sem delongas, vamos chamar ela aqui de entrevistadora para entrevistada. Quem? Érica Nascimento, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigada. Seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Ai, é diferente, né? Tá do outro lado. Muito obrigada pelo convite. Como você diz, né? As suas palavras eu faço a minha. É um irmão em Cristo Jesus, um amigo para todas as horas, que o Senhor me abençoou, me apresentou. O Francis Mansueli é uma bênção na minha vida. E, gente, eu sou a Érica Nascimento e vou contar um pouco da minha história hoje aqui no Fala Jovem. Né? Do outro lado. Ela tem vivido grandes experiências com Deus. Muitas situações a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida, o porquê, o motivo, mas ela tem vivido isso, o verdadeiro milagre do que Jesus faz, mediante a você não desistir, né? Porque existem momentos e períodos da nossa vida que a gente fica sem norte nenhum, né, Érica? Aí a gente pensa tantas e tantas coisas, acaba errando. Não que nem somos pecadores, somos falhos, erramos 24 horas. Mas só que a gente faz começa... parte também do processo, né? Então nós não podemos ficar usar isso também de muleta, não é assim. Sim. Mas só que o que ela tem vivido é algo que nem ela esperava, mas vai chegar nesse ponto ainda hoje, a respeito desse milagre que o Senhor fez. Mas Érica, conta pra gente, você é uma mulher de tantas e tantas qualidades, né? Quantas e quantas coisas, mas vamos falar um pouco da sua infância, onde viveu a Érica, porque teve todo um processo, né? Lá no interior de Minas, cidade de Espinosa, galera de Espinosa, do Estreito, que Deus abençoe, saudade de todo mundo, e em breve, se Deus quiser, eu vou estar aí passando uns dias com vocês, que eu amei esse lugar. Pensa num lugar extraordinário, produtivo, pessoas maravilhosas e amáveis. Em breve nós estamos aí de novo, se Deus quiser. E se bobear, né, Érica? A gente faz um Fala Jovem ao vivo aí, na minha casa, né? Lá no Estreito, né? Mas voltando, conte pra gente toda a sua infância, né? Sua trajetória, porque do interior de Minas, passou por outros lugares, depois se enraizou aqui em São José do Rio Preto. Conta pra gente, né? Como é que foi Érica Nascimento? Como foi tudo isso? Como começou? Eu tive uma infância muito feliz, né? Apesar de ser muito difícil, passamos por momentos difíceis, mas tudo a gente transformava em felicidade, né? Algo que pra gente era fácil. Na nossa cidade, lá, é uma cidade muito rica, como você já teve o prazer de conhecer, muito plantio. Então, assim, o meu avô, Sulino, que eu amo, beijo bom, ele tinha roça, trabalhava com roça nessa época.
Tinha plantio de mandioca, batata doce, tomate, frutas, então, meu Deus do céu, todas que você imaginar, a gente tinha lá na roça dele. Que até hoje eles cultivam tudo. Que até hoje é tradição de famílias e famílias. Isso, meu avô ele deu uma parada por um motivo de saúde, né, por já estar mais avançado de idade, mas assim, acaba passando por gerações, né, então isso lá é muito comum, graças a Deus, é uma terra abençoada, porque tudo que planta dá. Então, assim, mesmo tendo uma infância carente, a gente foi muito rico, né, em tudo isso, em questão de alimentação, graças a Deus, nunca nos faltou, né, nada, a gente fazia de tudo a diversão, né, a gente tem, inclusive, até hoje, a gente tem um grupo que a gente até zoa, porque todo mundo fala assim, quando olha no celular, fala assim, como assim, pau de suíno? Porque em frente da casa do meu avô tinha uma árvore, e aí tudo que a gente ia fazer, a gente falava assim, vamos lá para debaixo do pé de pau? Aí ficou o pau de suíno, vamos debaixo do pé de pau de suíno. Aí a gente montou um grupo, pau de suíno. Suíno é seu avô. Suíno é meu avô. E aí tem bastante gente nesse grupo, pessoas amadas, parentes, né? Desde das minhas primas, dos meus irmãos, meu pai também está nesse grupo, então assim, bastante conhecido lá. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque se eu esquecer o nome. A família é grande, a família é grande. Se eu esquecer o nome, vai acabar me queimando, me prejudicando, mas o grupo já está sendo lembrado aqui, então pode subir um beijo para todo mundo desse grupo, pessoas amadas, pessoas do Estreito, que eu amo muito. E a gente, durante o dia, até para você ter ideia, porque assim, eu comecei no empreendedorismo muito nova, se você for ver. Porque assim, naquela época lá, a minha avó, que já é falecida, parte de pai, ela falava com a gente assim, pra gente vender para ela os alface. Porque naquela época lá, vendia, Sim, até hoje ainda vende bastante. Aqui já é menos, né? Mas lá por ser interior tem muito disso. A gente saía nas casas batendo e vendendo os pezinhos de alface, né? Lá ainda, isso existe ainda lá. E aí, assim, até para vender é uma diversão. Então, eu não tenho o que reclamar da minha infância. Foi uma infância maravilhosa, bem vivida, sabe? A educação que meu pai me deu, mas a minha mãe, Francisco Nascimento, beijo, meu pai. Sou Francisco, Deus abençoe. Minha mãe Maureen, que eu amo muito, beijo também para a senhora. São pessoas assim. Pensa, mas não querendo te cortar, mas te cortando. Pensa numa mão para fazer comida. Meu Deus! Abençoada demais. Meu Deus, saudade da comida da senhora. E o que eles aprenderam, né, eles passaram, assim, meu pai, ele teve uma infância, como ele diz hoje pra gente, ele teve uma infância muito difícil, né, com meu avô, assim, e o que ele aprendeu, ele passou pra gente, e nós nos tornamos, graças a Deus, todos nós, meus irmãos, Catrine, Franciele, Cleito, tornamos pessoas de bem, né, que sabem o que é certo, o que é errado, todos os trabalhadores, todos correm atrás do seu pão. Então, assim, eu tenho que agradecer muito ao meu pai por ter. Hoje a gente entende, né, que a forma da educação era o que ele aprendeu naquela época, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Mas mesmo assim, a educação que ele nos deu fez com que nos tornamos hoje, fez com que a gente nos tornou hoje, né? Pessoas de bem, graças a Deus. Sim, e foi de uma forma que cada um que eu conheci, todos os irmãos, conheci todas as tias, a família toda, todo mundo ali eu conheci, tive o prazer de conhecê-los. E uma das coisas que eu vejo na família deles todos eles são todos fuçados, né? Todos trabalham, todos fazem, desde são bem unidos, são todos unidos, desde né? tios, primos, todo mundo, né? É algo que vocês, igual eu falei para eles, preservem isso que vocês têm aqui, porque como nós aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, em Rio Preto, o que eu vivi lá é totalmente diferente. É quando eu era mais jovem, questão de união de família, essas coisas todas, né? Hoje isso para nós aqui não é tudo, não é isso, mas não é como era antes. Sim.
como eu vi lá em Espinosa, né? A união de todo mundo, e todo mundo sabe de um do outro, aquela coisa, e né, tá todo mundo unido. E somos bem receptíveis, né? Quando chega alguém, tem que passar na casa de todas as tias. Se não passar, aí assim, né? Nós chegando no carro, né? E subindo, a Érica, sabe aquelas criancinhas? Sabe aquelas criancinhas que andam de ônibus a primeira vez? Sabe que fica com a cabecinha na janela assim, né? Desde a primeira casa da rua principal que nós estávamos subindo ali, até chegar na casa dos pais dela. Ô tia fulano, ô ciclano, na verdade, um por um até chegar em cima. Você vai, esse cara já a prefeita aqui da cidade. É um povoado, né? Lá é um povoado, Estreito é um povoado, então assim, todo mundo conhece todo mundo. Então não tem como, né? Se você passa e não cumprimenta, fala lá. Já mudou já. Já Mentira, mudou já. mentira. Mas, brincadeira à parte, gente, eu sou muito assim, né? Esse jeito meu de ser alegre, de dar risada. Eu herdei, né, dos meus pais, do Senhor, o Senhor que me deu essa alegria. Então, assim, eu sou bem alegre, gosto de conversar com todo mundo, faço amizade muito fácil também. Mas, assim, eu amo, inclusive, eu preciso mandar, né, para as tias. Eu amo muito vocês. Tia Quequeu, que ela já sabe, ela chama Cleo, chama ela de Tia Quequeu. Tia Elza, amo muito. Tia Fidel, Cirlei, que é a única tia que eu não consigo chamar de tia. Tia Lúcia também. Amo demais vocês. O Senhor abençoe a vida de vocês. Já estou com saudade já. É gostoso, uma saudade gostosa, né? E dentro de tudo isso, você fez um resumo, que se for para deixar para falar de lá, a gente tem três gravações aqui. Gente, eu dei uma resumida muito possível, porque assim, as histórias são grandes. Inclusive, eu tenho uma prima, ela chama Elielma, a gente desde a nossa infância, que assim, eu faço aniversário dia 18, dia 19 e ela faz dia 20. Então a gente tem a diferença de idade de um dia. Então a gente cresceu junto. Todo mundo acha que a gente é irmão, mas a gente é primo, assim. E da onde uma ia, a outra estava atrás. Então se queria achar uma, podia ir de um lugar que a outra estava junto. A gente viveu muitas coisas mesmo, a gente não parava. Eu e ela, a gente não parava. Assim, era diversão aberta, era muito gostoso. Sim. E outra. Mas a gente cresce, né? Não, tudo passa. São momentos. A gente são cresce. fases que vão indo. E até chegar. Tem que passar por todas elas. São todos os processos que cada um vive. Uns permanecem um pouco mais, outros menos. Sim. Mas é um ciclo que tem que ir se abrindo, fechando, se concluindo. E viu, Érica? Hoje você se tornou, né? Hoje você é uma profissional na beleza, né? E tudo, geralmente, né? Vamos colocar aí 90% das pessoas sempre tem aquele início na infância. Sim. Né? Hoje você é uma profissional, mas começou isso com você na infância também? Como é que foi isso? Foi. Eu preciso até falar um pouco aqui dela, né? Eu tenho inclusive ela é até minha madrinha. Eu nunca chamo ela de madrinha, mas ela é minha madrinha. Naquela época, quando a gente, né, era mais jovem, a gente passa o processo de crise e tal. E ela chama Daniele. Essa menina é uma menina, a Dani. A Dani? Dani. É a Dani. Cabeleireira. Isso. Dani? Não é a Leila, é a cabeleireira. Eu ia falar cabeleireira Leila. É uma mulher abençoada também, que tem um potencial muito grande. E ela começou assim, antigamente eu era nova, eu acho que eu tinha na faixa de uns 12 anos. Ela me chamou, me gritou e falou assim, me ajuda a fazer meu cabelo e tal. Eu acho que na época a pessoa que fez o cabelo dela não conseguiu fazer. E aí ela me chamou para me ajudar ela a fazer o cabelo dela. Eu falei, tá bom, não sabia nem naquela época, gente, esses dias eu até postei. Naquela época, assim, a gente tinha uma infância, a gente tinha uma infância maravilhosa, porque assim, o brasileiro, ele inventa muitas coisas. Sim. E eu era dessa época de inventar, né? Na época da minha mãe fazia o quê? Passava ferro e passava roupa no nosso cabelo.
Eu sou dessa época. Então não é meme, então não é meme. Não é meme, a Então é história é verdade. real. A história é real. Minha mãe passava ferro no nosso cabelo. E daí, assim, a única experiência que eu tinha era com ferro de passar roupa. Mas nessa época, assim, a família dela já era mais evoluída. Que na verdade geralmente não era ferro elétrico, né? Era ferro de brasa. Não, mas o nosso já era elétrico. De brasa. Estava evoluindo já. Mas eu cheguei a passar o de brasa no meu cabelo, que a tia que inclusive, né, a mãe do Carlos e do Lucélio, tem, eu acho que até hoje ela tem esse ferro, que já virou relíquia na casa dela, assim, né, de deixar guardado. Não é rara, não. É algo raro. E aí ela me chamou e eu falei, vamos, né, vamos lá. E eu comecei a fazer o cabelo dela, com aquele cuidado para não queimar, né, não queimar raiz, não queimar nada. Parece que eu já tinha uma noção que obviamente veio do céu, porque, né, naquela época eu não sabia. Nem imaginava. Né? Nem imaginava e era uma coisa assim que eu não tinha contato, né, com chapinha. Ao passar do tempo, o meu pai acabou comprando pra gente uma chapinha, né? Mas aí, nessa época, o primeiro contato que eu tive com chapinha foi a chapinha da Dani. E nisso, ela gostou muito, né? E aí eu comecei, toda vez que ela precisava, eu ia lá e fazia o cabelo dela. Aí já ficou aquela troca, porque ela já mexia nessa área, né? Ela, desde aquela época, ela já mexia nessa área. Então foi ela que te deu uns toques? Sim, foi ela que me deu os toques no começo, assim. E aí, essa noção ela me passou, e aí a gente começou naquela troca. Ah, faz meu cabelo que eu faço o seu. E daí foi indo, e aí virou o que virou hoje, graças a Deus. Chegou, né? Mas isso é uma parte, que assim, não é uma parte profissional, né? Não. Mas essa foi uma parte profissional. Eu só um resumido de chegar no ponto principal. E também, Érica, você veio a Cristo Jesus, né? Você desceu as águas e já viveu experiências com Cristo, coisas assim, né? Conte um pouco, até que para jovens mulheres também, que tenha um direcionamento, né? Que todos nós temos histórias, todos nós temos passado. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é super-homem, muito menos super-mulher, mas nós temos passado, né? Então, Érica, fale para nós, fale para os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando, assistindo essa entrevista maravilhosa, abençoada, né? Qual foi o seu momento de conversão? Como era a Érica antes, né? Quem era a Érica antes? Conta o seu testemunho pra gente. Gente, ó, a Érica antes, ela, assim, de viver, eu vivi muito, como eu disse, a minha infância foi uma coisa muito gostosa e tal. Porém, eu casei cedo, né? Eu casei cedo, então eu não tive diversão, assim, pra sair. Você não chegou a frequentar baladas, bebedeiras, essas coisas assim? Olha, eu bebia muito, mas assim, era algo que, devido ao meu casamento, era algo que eu não saí para curtir, assim, né, que nem muitas pessoas fazem. Mas assim, óbvio que, né, nessa época que eu não era cristã, eu bebia muito mesmo, assim. Todo mundo tem as fases. E aí chegou uma época, né, que veio ao fim esse relacionamento, esse casamento, onde eu tive minhas duas bênçãos, que é o Tomás e o Eric Gabriel. E foi um momento que eu quis viver, né? Eu comecei a querer viver mesmo, assim. Aí que você começou... Isso, aí que eu comecei a sair mais, né? Curtir um pouco mais. Foi nessa época, depois que eu me separei, que eu comecei a sair e tal. Só que aí chegou um certo momento, assim, que a curtição, sair, não estava mais me preenchendo, né? Eu saía... Alguma coisa estava faltando ali. Isso, eu saía, eu curtia, né? Bebia. E aí eu chegava em casa, aquele vazio. Era um vazio, assim, que eu não sabia... Era algo que passava efeito ali, né, da bebida. Eu já ficava muito triste, né,
ficava já assim, mal. E eu comecei a ver que, assim, nos lugares que eu saía não estava fazendo mais efeito. Eu chegava num lugar e parecia que aquele lugar já não me pertencia mais, sabe? Então, assim, foi aonde que eu comecei a sossegar, né? Comecei a ficar mais quieta. E aí teve um belo dia, eu fui na casa da minha prima, da Elielma, e aí ela falou assim, nega, eu estou seguindo um pastor, e esse pastor, pensa no nome de Deus, começou a falar, e aí mostrou, aí eu olhei, falei assim, aí ela falou, tem caravana e tem tudo, porque esse pastor é do Rio de Janeiro, tem caravana e tem tudo e tal. Aí começou a crescer assim dentro de mim, essa vontade, né? uma vontade incessante de querer ir, de ir no lugar, até que eu fui. Eu cheguei no lugar, eu falei, eu vivi literalmente sobrenatural, assim, de Deus, sem batizar, sem nada. Foi a experiência com Deus que eu tive ali. E aí foi algo assim que, sabe, eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida, é o Senhor que eu quero, porque é isso, eu quero sentir, eu quero ter essa presença que eu tive aqui todos os dias, né? Comecei a sentir isso, eu falei, não, eu quero que fique essa paz, isso dentro de mim. E aí foi quando a minha prima já estava no processo de batismo, e foi quando ela veio aqui para São José do Rio Preto, porque o irmão dela, Claudemir, meu primo também, que eu amo muito, morava aqui, ela veio para se batizar junto com o irmão dela. E aí eu peguei na viagem, a gente vindo, eu em pensamento falei assim, nossa, como eu queria tanto me batizar. Só que assim, em pensamento, só eu e Deus ali, né? Na viagem. Não falei com ninguém, não falei nada. E aí a gente chegou na casa do pastor lá, do apóstolo, no qual os meninos iam se batizar e tal. E aí ele começou a falar aquilo que estava dentro de mim. Sim. Né? E na hora que ele me fez o convite, perguntando se eu queria me batizar, eu não pensei duas vezes. Eu falei, quero. E daí eu vi ver o batismo dos dois, né? E foi algo muito especial, assim, porque Claudemir e a Elielma são pessoas lá da minha cidade, que a gente conviveu um certo período muito próximo, inclusive eu falei da Elielma, que a gente viveu muito tempo junto. E é uma irmãzona, né? Então, assim, a gente se batizar no mesmo dia foi muito especial. Foi muito especial, assim, a gente se batizou, foi uma experiência maravilhosa. E desde lá eu estou seguindo ao Senhor. Depois disso, você não largou mais, né? Não larguei mais? Mas o Érica, nesse processo, você como mulher, né? Nesse processo, existem dificuldades? Como é que é esse processo? Né? Para você chegar e estar até aqui, porque você bateu há quanto tempo? Há 3 anos. Há 3 anos, né? Há 3 anos. Nesses 3 anos, existe já um caminho, né? Percorrido. Vamos falar fala um pouco para a gente a respeito desse caminho que você percorreu até aqui. Teve dificuldade? Como foi? Como é? Olha, Francis, seguir o Senhor nunca é fácil, né? O evangelho que prega que seguir ao Senhor vai ser flores, é um evangelho mentiroso, porque assim, é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e carregá-la. Então, assim, é renúncia todo santo dia, tem seus desafios, não é fácil, tem as suas guerras, as guerras espirituais, a guerra contra a carne, né? A guerra contra as potestades, né? Que são muito grandes. Então, assim, você tem que renunciar a si mesmo, se apegar no Senhor e orar e jejuar. Porque muitas maldições, muito pecado só sai com oração e jejum. Só oração e jejum. São situações que vem, que a gente vai aprendendo, né? Sim. Que vem são coisas hereditárias e as que vão sendo quebradas. Sim, e
E eu chegar até aqui foi um propósito de Deus, né? É um propósito de Deus eu estar aqui. Então, é até difícil falar um pouco sobre isso, porque é renunciar mesmo todas as suas vontades e para fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Você queria estar aqui ou meu Deus? Você está aqui com a sua família, né? Olha, no momento em que se encontra toda a minha família em Campinas, a vontade é estar lá, né? Ao lado do pai, ainda mais nesse momento que a gente passa por um momento muito difícil. Nós estamos vivendo esse milagre, né? Sim, é o milagre também de São Francisco. O milagre do meu pai. É o milagre de São Francisco. Deus fez algo extraordinário, está fazendo ainda. Algo extraordinário na vida dele. Sim, é verdade. E aí, estar aqui nesse momento e tentar explicar e fazer eles entender é algo que acaba sendo um pouco difícil. É o dia a dia, né? A gente acaba sendo testemunho vivo ali. Mas no dia que estava assim dentro de mim a vontade, né? A vontade da carne, querendo estar junto, querendo estar com eles, eu não falei para ninguém, né? Eu não falei para ninguém, eu só cheguei com esse sentimento na igreja e aí o Senhor falou grandemente comigo nesse dia que os meus Ele está cuidando para me fazer a vontade dele. E para mim estar onde Ele me colocou, para mim permanecer, porque é aqui que Ele vai me honrar. Então, eu estou na obediência e é isso que a gente faz. Porque, assim, você ter vontades, você ter seus desejos, não significa que você renuncia, obviamente, né? Mas você tem dentro de você ali o desejo, a vontade, mas a obediência a Deus, que também é muito importante, né? Porque você precisa obedecer à voz do Senhor. Então, assim, não é que assim, eu estou com a vontade, mas aquela vontade vai sumir. Não, a vontade fica. A vontade fica, você tem que obedecer à voz do Senhor, né? Colocar nas mãos do Senhor, sempre apresentar o Senhor que você está sentindo, porque o Senhor, Ele vê as suas dificuldades, que você tem passado, que tem vivido, mas sempre orar ao Senhor e pedir ao Senhor força para que o Senhor se erga a cada dia, né, mais forte na presença dEle. E é isso, não parar mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, entregar na mão do Senhor e estar pronto, eis-me aqui, Senhor, mesmo que doa, mesmo que seja rastejando, mas pegar a sua cruz todos os dias. Independente das circunstâncias, né? Independente das circunstâncias. E, gente, que delícia, né? Que gostoso esse bate-papo. Bom, eu sou suspeito de falar a respeito dela, amo ela de paixão, minha irmãzona. Mas, fica aí agora, no próximo bloco, nós vamos falar a respeito do testemunho que ela viveu com Cristo agora recentemente, um milagre, e falar a respeito disso, justamente isso, para que você não desista, para que você continue acreditando no seu sonho, que nessa mão aqui, sobra Deus quem acredita em você, mas o importante é que você acredite em você, e o Pai lá em cima, Deus, a gente ter foco nele, pensamento nele, pode ter certeza que tudo acontece, e Ele traz as pessoas certas no momento certo. Muitas vezes somos nós que atrasamos as bênçãos. Então, fique com os nossos patrocinadores. Até já já.
Estamos de volta e, gente, não tem como não estar com eles, ó. Né? Que, gente, Sabor Brasilis, Muito bom. sorvete gourmet. Muito bom. Cardápio desde açaí, sorvete gourmet com sabores incríveis, risoles. Não, frango no balde não mais. Eu amo falar do frango do balde. Tava faltando frango no balde, né, gente? Mas frango no balde agora vai parte. Eles estão mudando de local para melhorar o atendimento, trazer mais novidades nesse cardápio agora. Acredito que até no final de semana já está num lugar novo já, está ficando lindo. Lindo, lindo, lindo. E voltando aqui com esse sabor maravilhoso desse sorvete gourmet da Sabor Brasilis. Érica, como a gente falou no bloco anterior, né? Sobre o testemunho, conta pra gente esse milagre que você recebeu. Fale tranquilamente, desde aquele início ali, né? Dos seus sonhos, de você trabalhou, né? Na casa das pessoas, com outras pessoas, com outros profissionais, e até chegar a você receber o milagre, pegar a chave na mão e, né? Aí eu posso contar agora mesmo. Olha, gente, eu desde vai fazer o quê? 23 anos, né? Se você for ver. De lá eu não parei, né? Da minha infância eu não parei. Eu sempre fazia uma coisa ou outra. E daí a gente começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar registrada, né? Já na idade certa de trabalhar registrada. Eu comecei a trabalhar registrada no CLT, mas aí toda vez que aparecia um cabelo ou outro, eu sempre estava ali para fazer. Então eu fiquei por muito tempo nessa caminhada, né? Do CLT, e quando chegava à noite trabalhava para mim, bastante tempo eu fiquei assim. E por muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, por muitas vezes eu tinha uma vontade incessante de fazer, de ver o local, de ver ali o meu salão montadinho no meu ambiente, né, desde a minha casa, no cantinho da minha casa, mas todas as vezes eu fui frustrada de uma forma. Sempre né? teve um bom motivo para te trabalhar. Sempre teve uma palavra, um motivo que fez com que eu engavetasse o meu sonho. Né? Cheguei a fazer alguns cursos, fiz os cursos tanto em design de sobrancelha, lash lift, brow lamination, extensão de cílios também. E quando eu achei que seria o momento de eu abrir mesmo o meu negócio, de começar a trabalhar nessa área, mais uma vez, frustrada. E aí, desde então, eu engavetei um sonho, um projeto de ter um ambiente, né, um salão, e trabalhava a domicílio, fiquei trabalhando a domicílio, inclusive eu trabalhava a domicílio até ano passado. Esse ano, no finalzinho do ano, foi quando o Senhor me abençoou, né, fez meu Deus. Eu, no banheiro da minha casa, falei assim, Senhor, o Senhor tinha usado muitas vezes a minha vida espiritual, a apóstola Marta, falando que ele ia me honrar, que ele ia abrir o meu salão, que era para mim desengavetar o meu sonho, o meu projeto. E assim, a gente crê. Crendo. E aí a gente olha para a circunstância, né? Como assim? Como é que eu vou montar um salão? Que jeito? Como eu vou montar um salão, Senhor? Sim. Eu não tenho condições. E o Senhor sempre falou assim, começa com o que você tem. Eu falei, tá, eu tenho um secador, uma chapinha, ok. Dá pra, que é o que eu trabalho em CLT, né? Os produtos para progressiva, essas coisas mais básicas. E aí o Senhor sempre falava na boca dela, começa com o que você tem, começa com o que você tem. Teve um dia que o Senhor falou assim, né, na boca dela, foi desse jeito, para mim não murmurar. No dia que o Senhor falou isso, eu parei, aí o
começou a engavetar, eu parei, eu falei que não ia murmurar, mas ele falou assim, para mim não murmurar e começar com o que eu tenho. Aí eu falei, tá bom, então voltar a comprar os produtos, né, de cabelo, começar com o que eu tenho. E aí, em um belo dia do podcast, a gente fez uma entrevista aqui com a missionária, a pastora Alessandra. E... Ah, não, mas espera aí. Antes de tudo, como você conheceu a Tati? Ah, verdade, vixe, já esqueci dessa parte. Inclusive, eu falo, né, em um dos podcasts com ela. Tati Franciel, um grande abraço, casal abençoadíssimo, Beijo, pessoas de Deus que estão fazendo um trabalho excepcional com casais. Lindo. Excepcional. Não apareceu Terapeuta aqui. cristã. Na hora que aparecer aqui, vou mostrar logo para vocês verem, depois seguir o Instagram dela. É uma mulher extraordinária, um casal, tanto com o Franciel, o esposo, e ela, a Tati, são maravilhosos. E aí, eu morava em um bairro, e lá nesse bairro eu comecei a fazer academia na Academia de Mulheres. E foi onde eu conheci a Tati. Creio, como eu gosto de falar muito isso, assim, Deus ele une propósitos. Eu amo falar isso, porque assim, é muito engraçado. Inclusive, esse dia que fui na casa dela, ela falou comigo assim, Érica, você viu que só foi a gente se conhecer, o Senhor uniu o propósito que tinha que fazer e nós duas saímos da academia, porque nem ela está fazendo lá mais, Projeto nem eu acabou. lá, né? Mas eu continuo. Aqui também continua dormindo até tarde, não consegue fazer. Uma revelação assim, né? Só para mim, só que isso aí. Ai, ela fica pé da vida. Para, só foi 2 dias que eu não fui. Ele é assim, o dia que eu não vou, parece que o treino não vai, entendeu? Ele não consegue fazer as coisas sem mim. Eu acho que ele... Não, porque na verdade... Aqui, ó. Não, aqui a Tati, aqui, ó. Porque na verdade, a Tati, Tatiana Cristina, terapeuta cristã. É porque na verdade, ela pega no meu pé demais. Com certeza, para cometer, pega no meu pé absurdamente. E aí, já hoje mesmo, que nem hoje mesmo aqui, ó, quem for assistir na estreia no dia 17, né? Nem hoje mesmo nós estamos gravando, hoje ela faltou. Hoje, depois 8 horas da manhã, 8h30, bom dia, do grupo que nós temos uma turma das 6, né? E avisar, bom dia, nossa, perdi a hora. Então é por isso que eu, né? O fitness dela. Gente, mas ó, a gente tem que pesar na balança, né? Porque assim, ok, às vezes não dá pra gente treinar, acontece uma coisa ou outra, mas a gente tem que estar conciliado ali. A alimentação, né, com os treinos. Então a alimentação tá ok, os treinos também tá ok. Só foi essa segunda-feira que eu não fui, que ele sente falta. Tá perdoado. Mas amanhã eu vou, tá bom? Glória a Deus. Amanhã eu estarei lá, porque senão eu vou fazer até o stories. Glória a Deus, aleluia. Ai. Voltando lá na Tati. E aí eu conheci a Tati lá na academia e a gente treinava, assim, era eu, ela, a Tati e a Fernanda. Beijo, Fê, saudade. Ela vai ver também. E sempre era o trio, né? Era sempre nós 3. E aí um belo dia eu comecei a conversar com a Tati e tal. Aí eu falei com a Tati para ela fazer o site, né? Foi. O site da Fortuna Web, né? Que é um site por assinatura, bem bacana, é maravilhoso. E depois o Francis vai explicar melhor para vocês sobre a Fortuna Web. E daí, só que quando eu falei isso, como eu sabia que ela tinha um salão, um projeto e tal, para ela ia ser algo sensacional. Eu nem imaginava que ela era uma terapeuta cristã. E aí ela falou aí ela falou, nossa, isso daí é a resposta de Deus. Isso é a resposta de Deus, porque eu não sabia como começar, não sabia o que fazer e tal.
E daí ela falou comigo assim, eu preciso fazer, mas eu não vou fazer para o salão. Eu estou entrando em outra área, estou entrando como terapeuta, e aí foi quando ela começou a explicar, né, o que era e tal. E aí passou-se os Né, que dias. até então nesse período, até eu lembro que ela falou que estava vendendo tudo, anunciando as coisas para vender, né? Isso! Ela já estava vendendo tudo, na verdade. Sim, sim. E a gente estava em uma movimentação também de mudança do Fala Jovem, e a gente perguntou para ela, né, no caso, se ela tinha umas cadeiras lá, né, no salão de sofá e tal, para a gente colocar no podcast, enfim. Aí ela pegou e falou que as cadeiras ela ia ficar. Ela falou, então tudo bem. Aí passou-se um tempo, uns dias, a gente veio, né, para entrevistar a Alessandra. E aí a Tati, que é muito amiga da Alessandra, veio junto, porque assim, quando uma tá, a outra está intercedendo. E vice-versa. E já aproveitou, já cuidou da beleza também. É. Fez cabelo, tudo. Isso. Aí a Tati veio para auxiliar a Alessandra. Depois do podcast, a gente sentou aqui para conversar, e o podcast foi uma maravilha, foi uma bênção. E aí a gente começou a falar, né? Eu comecei a contar um pouco sobre a minha... Cada um começou a contar um pouquinho sobre a vida dele. E eu comecei a sentir vontade de falar, né? De um assunto que eu acho que não era meu momento, assim, mas eu comecei a falar sobre cabelo, né? Sobre meu sonho. Quando eu vi, eu estava contando o testemunho dela. Quando eu vi, eu já estava contando o meu testemunho e tal. E aí eu até então não tinha observado, né, o que o Francis observou, mas o Francis fala que eles olhavam um para o outro muito. Enquanto a Erika contava, um olhava para o outro. Assim, nesse tempo o marido dela chegou. Nesse momento, o marido dela não ia entrar aqui. Não. Ele estava esperando elas lá fora, mas ele acabou resolvendo deixar ela com eles lá um pouco. Né? E nesse momento que ele chegou, a Erika estava falando a respeito do testemunho dela, né? Sobre os sonhos frustrados, sobre a situação que viveu, né? Enfim, né? Que estava um projeto engavetado dentro do salão dela, né? Que mediante as circunstâncias, para você montar um salão hoje, você precisa de uma certa grana para que possa isso acontecer. Sim. Né? Um mando figurino mesmo, como se diz. Sim. E nesse momento o Franciel chegou, sentou bem aqui onde ela está. E a esposa, a Tati, estava aqui do lado, a irmã Alessandra aqui, nós estávamos comendo. E conversando, conversa vai, conversa vem. A Erika falando, e... Aí o Franciel olhou para a Tati, eles fizeram o sinal, e aí os dois falaram, então é para você que o Senhor manda entregar a chave do salão. Glória a Deus, é forte. Glória a Deus. Como é que ficou o coraçãozinho na hora? E aí, na hora, essa sala ficou pequena, porque a unção desceu, e a gente se abraçou, né, eu e a Tati, a gente começou a chorar, e assim, eu senti como se a unção que tinha sobre ela, sabe, de tudo que ela aprendeu, a unção ali foi transmitida, assim, foi muito forte, foi algo de Deus mesmo, assim, foi lindo. E a gente começou a falar uma com a outra, e ali a gente já estava falando em línguas, e foi uma coisa muito linda. E aí a Tati e o Franciel têm uma conexão muito linda, porque a Tati falou assim, em pensamento, né, ela contando aqui pra gente, ela falou de jeito que ela só faz aquilo que ela está em concordância com o esposo dela. Então, assim, no coração dela já estava, mas ela precisava que no coração do Franciel também. E ela não sabia que ele estava concordando com isso também. E aí o Franciel precisava concordar também, né, nessa situação, e partiu da boca dele, né? Ele que falou. E aí ela caiu em choro também, porque ela viu que foi algo realmente de Deus, porque ela não toma a frente do esposo, né, dela, que é algo muito lindo também, assim, entre os dois é coisa linda. Então, assim, é uma união muito linda, uma conexão muito linda de Deus mesmo, de você ver Deus neles. E aí foi quando Deus me abençoou com esse presente que eu estou me dando com muito carinho. E
você viu como é, o que é você confiar, o que é você não desistir. Muitas vezes você capengando, carregando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquele monte de certeza, querendo chutar o balde, porque nós somos humanos, né? Somos humanos. Então, e mesmo assim, mesmo a gente duvidando, porque a gente chega em um estágio de duvidar, né? Se vai acontecer se é coisa da cabeça, né? se vai realizar mesmo. E foi aonde eu falei, assim, porque a gravação da Alessandra foi no finalzinho do ano, né? A gente nem... Foi o último do ano. Foi. E aí, antes, acho que foi 2 dias antes, gente, 2 dias antes, eu falei assim, Senhor, eu vou contar assim, vou ser íntima de vocês. Eu no banheiro da minha casa, eu sentada assim, eu falei assim, Senhor, eu vou terminar o ano do mesmo jeito e as promessas que o Senhor me prometeu. Eu ainda tive aquela ousadia de dar uma cutucadinha ali, ó. De questionar o Senhor. Foi bem ousada, assim. Aí eu falei assim, Senhor, eu não quero. Sabe assim, quando aquela fé vem, você fala assim, eu falei, sabe, segundo tempo, sabe aquele segundo tempo, finalzinho do segundo tempo, eu falei assim, eu não quero terminar o ano da mesma forma, do mesmo jeito, eu não quero. E aí, 2 dias depois, o Senhor me honra de uma maneira extraordinária, e era algo que foi bem mais do que eu pensei e imaginei, porque... Mas é isso que Deus faz, né? Realmente. Ele nos surpreende. Porque era algo assim, que estava tão guardado, eu vou ser bem sincera. Estava no oculto, né? Eu nem sabe quando você guarda um sonho, um projeto, que você nem lembra mais, assim. Você trabalha, que nem eu tinha dito para vocês que eu fazia nos meus momentos vagos de CLT, eu fazia cabelo, eu fazia os cabelos e tal, mas era algo que eu não tinha mais aquele projeto, aquele sonho de abrir um espaço, de trabalhar ali para mim, sabe? Eu não tinha esse sonho nessa área. Né? Nessa área não, eu já estava com novos projetos, novos sonhos. E veio crescendo dentro de mim, né, Francisco, eu falei com você, assim, uma vontade muito, muito grande de cuidar de mulheres, mas eu não sabia que ia entrar essa parte, né, do meu sonho que estava engavetado. Eu achei que seria mais na área mais emocional, né, algo assim, de dentro para fora, do interior mesmo, das mulheres, da autoimagem assim, das mulheres. Eu estava pensando algo mais assim, né? Mas o Senhor, Ele já faz bem além. Então vai vir muita novidade por aí. Muita novidade. Esse ano de 2005 é só o começo. Só o começo. Eu fiz essa experiência agora na virada do ano também. E eu falei também para Deus, o Senhor sabe que eu não reclamo, né? O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração verdadeiramente. Mas alguns pontos que eu voltei para ele foi bem assim, ó. Me dá um direcionamento aí. Sabe quando você entra no quarto? Sabe, me dá um norte. Vai começar segunda-feira, né? E me dá um norte, como é que vai ser o meu ano. E das coisas que estão acontecendo, me mostra, me fala. Sabe, me dá essa direção aí, o que eu vou fazer. Na segunda-feira, fulano, ciclano, Bertano, o telefone toca, a gente chama no WhatsApp, só direcionando o que vai acontecer nesse ano de 2025. Nós dois temos vivido experiências muito grandes assim do Senhor, e é tão lindo a forma como Deus nos trata, que é constrangedor, sabe? Porque assim, nós não merecemos. Não merece. Se for falar, não. Tudo pela graça, pela misericórdia do Senhor, assim, porque se fosse da Érica mesmo merecer, por mais que eu tive momentos difíceis, né? A infância, a passagem ali, tipo, né? Todo o processo da minha vida, eu e os meus filhos, tudo que eu já passei, nada justifica eu merecer o que Deus tem feito em minha vida, nada.
pela graça do Senhor e pela misericórdia dele. E é por isso que todo santo dia, né, não é só quando eu faço stories, quando eu posto alguma coisa, mas assim, eu sou muito grata mesmo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, porque só o Senhor sabe da onde Ele me tirou, só o Senhor sabe. A Érica realmente, quando entra no quarto ali, fecha a porta, né, começa a falar com Deus. A gente tem as pessoas próximas, né, as pessoas íntimas ali, mas é só Deus que nos conhece, é só Deus sabe o que está no nosso coração, nossas vontades, nossas necessidades, né, e tudo que nós precisamos. É só o Senhor que faz, é só o Senhor que muda, é só o Senhor que transforma, e sem o Senhor você nada pode. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar que eu sou cristã, eu não tenho vergonha de falar de Deus, eu não tenho vergonha de começar o meu dia abençoando, que o seu dia seja abençoado, que você seja abençoado, colocando Deus em tudo. Não tenho vergonha. Eu posso fazer 10 stories. Os 10 stories você vai ver eu agradecendo, você vai ver eu falando de Deus, porque é Ele que me move. Sem o Senhor, a Érica que ela não funciona. E a Érica sem o Senhor, eu posso ser sincera assim e dizer a você que... É o oposto. É o oposto. É o oposto. Então eu não sei viver mais sem o Senhor. A Érica com Deus, ela é leve, ela tem paz, ela é engraçada, ela é extrovertida, a leveza da alegria é diferente, né? A Érica sempre teve uma alegria que Deus, assim, mesmo a gente no mundo ou seguindo outras religiões, uma ciência que você tem que ter na sua cabeça é que quem te criou foi Deus. Quem te criou foi Deus, independentemente da sua religião. Você só existe porque Deus te criou. Isso daí não tem discussão, não tem pausa, não tem nada. É Deus e ponto final. Então, assim, desde que o Salmo 139, ele me resume muito, né? Desde quando eu estava no ventre da minha mãe, quando o Senhor estava me tecendo, Ele já me conhecia, então ali Ele foi colocando um pouquinho de cada coisa que eu precisava. E cada situação que eu ia passar, Ele ia colocando um pouquinho para aquilo ali ir desabrochando e me fortalecendo a cada dia. Então, assim, essa alegria, ela veio do Senhor, ela já existe há muito tempo, mas hoje ela é bem mais leve com o Senhor. Glória a Deus. Você viu, gente, que bênção? Se deixar, nós vamos aqui até em altas horas para falar de Deus, né, do que faz, do que Deus faz, né, mesmo a gente sendo, né, falho, mesmo sendo tanta coisa, não somos merecedores de nada que a gente vive. Sim. Mas só que se nós temos a oportunidade, nós abrimos o olho mais um dia, é porque o propósito de Deus ainda não se cumpriu, as promessas que Ele nos prometeu não se cumpriram ainda. E pode ter certeza, se não cumpriu, vai cumprir. Na hora certa, no momento certo, no tempo certo, na circunstância, no local, a pessoa certa que vai estar do lado, se vai ser sozinho, se vai abençoar mais pessoas. Mas o que é de Deus, Ele abençoa mais pessoas. E eu, né? Transmite a bênção, não é só por uma só, não. E eu não posso encerrar, né, aqui essa entrevista maravilhosa sem falar de você, né, meu irmão? De quem? Você. Oxi! Gente, olha, o Francis, ele entrou assim na minha vida em um momento em que eu precisava, sabe? Sabe quando você chega em um ambiente, um lugar, né, obviamente onde eu estou, graças a Deus, assim o Senhor tem me abençoado com umas irmãs em Cristo Jesus, pessoas de Deus, pessoas abençoadas, que eu gosto muito de falar, porque a gente precisa honrar, né, dar honra para quem nos dá honra, honrar essas pessoas. E na onde eu me encontro, que preciso falar também da onde eu congrego,
apóstola Marta, uma bênção do Senhor. Lá é uma mulher extraordinária. Ela, inclusive, ontem ela até falou isso, toda vez que ela fala, eu me emociono, porque Deus mostrou para ela como eu cheguei naquele lugar, né? Cheguei precisando literalmente de socorro, a alma, né? Precisando de socorro, gritando por socorro. E ela foi uma bênção na minha vida. Eu amo de paixão, amo muito. Eu amo minha família, meu pai e minha mãe, né? Mas a apóstola Marta é uma mulher extraordinária que o Senhor colocou na minha vida, a minha líder espiritual, a minha mãezona na fé, que eu amo muito, muito ela, muito mesmo. E sabe aquelas as correções de mãe mesmo, sabe, gente? Tudo aquilo ali eu tenho com ela. É uma mãezona que cuida das suas ovelhas, sabe, com amor, que vai lá, que pega mesmo, sabe, assim, que amor, cuida. Só pequenininha na altura só, mas é gigante, gigante né? no céu. Cuida com muito amor. Tem as meninas também, a Thaís, a pastora Thaís, a pastora Sandra, a pastora Camila, bênção de Deus, o pastor Júlio, foram consagrados ontem também, uma bênção do Senhor. E é uma família, né? O Senhor me deu uma família. E foi aonde eu conheci o Francis Vansfeld, chegou lá na igreja, a apóstola Marta. E quando eu vi ele, eu falei assim, é uma mente, sabe aquela mente? É uma mente extraordinária. Gente, ele é uma máquina humana que vem com as ideias do céu que o Senhor coloca, porque é extraordinário. E assim, você tem que ter um raciocínio muito rápido para você conseguir acompanhar. Ele, inclusive, me chama de passado. De vez em quando ele fala assim, que você é muito passado. Mas, brincadeira à parte, é um irmão que eu amo. E Deus, assim, como eu já disse, eu gosto muito de falar isso, ele une propósito, né? E nos uniu com o propósito inicial de cuidar da mídia da igreja, né? Depois foi menino, no Fala Jovem, aí passamos pela fortuna, né? E aqui estamos nós. Francis, você é meu irmão, você sabe que eu te amo em Cristo Jesus. Que precisar de mim, eu estou aqui. Sou um pouco teimosa, como você disse, mas eu te amo muito. E quando precisar, não de um amigo, né, de desabafar, é óbvio que a gente gosta de conversar com Deus, desabafar com Deus, mas a gente também precisa de um amigo humano ali, né? Para conversar, eu estou aqui. Eu agradeço essa oportunidade, contar um pouquinho, resumidamente, da minha história. É uma bênção, né? Minha trajetória é uma bênção, não tenho que reclamar de nada. Tudo que eu passei foi para um propósito. Aprendizado, né? E todos os erros que eu cometi foi para aprendizado também. Então, assim, não ficar olhando para trás pelos erros que foi cometido, né? E sim olhar para frente, seguir, porque a misericórdia de Deus está sobre nós, a gente tem que aprender, né, com os nossos erros e não cometer mais e seguir. Sim. E, gente, é uma bênção, né? Que delícia, que delícia. Mas tem uma coisa que ela me pediu, Francis, eu não posso esquecer. Então fala, Érica, aquele abraço. Meu Deus do céu, gente, olha, primeiramente quero deixar um abraço aqui para a minha família, dizer que eu amo muito vocês, meu pai, Francisco Nascimento, a minha mãe, Maureen, a Catrine, minha irmã mais velha, a Franciele,
minha irmã do meio, meu caçula que eu amo e eu sou um pouquinho ciumenta, o Cleiton, meu irmão, dizer que eu amo muito vocês. E pedir também, né, assim, entender o processo, né, o processo do Senhor. Logo estaremos todo mundo juntos, reunidos. Quando der também a gente vai estar sempre, ou vocês vêm visitar aqui, eu vou visitar vocês aí, né, nas datas comemorativas. Mas saibam que vocês estão sempre nas minhas orações. E a galera do céu? Gente, eu preciso também deixar um abraço. Por favor, alguém me perdoe se eu esquecer o nome. Mas vamos lá. É muita gente. São Paulo, Sulino, grupo da minha família, tem família aí. Deus abençoe vocês, vou gente. Falar o nome de cada um. Vou começar pelo meu pai, né, que está no grupo também, Francisco, o Washington, Ronald, Robson. Meu tio está lá também, Tipio. Acho que eu chamo ele de Tipio. Calma que é muita gente. E olha que é tudo parente, hein? Tudo parente. O Lucélio, que eu tô indo por ordem dos homens, né? O Lucélio, o Marcelo, o Carlúcio, a Dani, a Elielma, a Débora, o Danilo, o Júnior, tá no grupo também, a Jaqueline, a minha prima, a Elielma, não falei dela? Não. A Elielma, a Neiva, a Catrine, a Franciele, tá no grupo. E, gente, me perdoa se eu esqueci alguém, mas eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Um beijo, um grande abraço pro pessoal do Estreito Minas, pessoal que eu amo de paixão. Amo vocês, cada um de vocês, que vocês possam receber esse carinho aí. Gente, um abraço para vocês também aí. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se Deus quiser, em 2025, nós vamos estar nisso aí também, para ver todos novamente, fazendo churrasco, com mais tempo, mais tranquilo. E como a gente falou, está gravando um episódio com vocês aí também. E benção, o que eu tenho que te dizer também? Deus sabe que eu te amo. Você é uma irmãzona que Deus colocou na minha vida, né? Existe esse ciclo de pessoas que passam por nós e sempre renovando, né? E você entrou na minha vida, né? E estamos aí no best friend forever, como você mesmo fala. Estamos juntos, né? Estamos juntos aqui sempre, né? Então é uma coisa que eu só tenho que agradecer. Mas, gente, vocês viram esse resumo dessa história, o resumo desse testemunho, o resumo de cada qual? Você vê que quanta superação, quanta coisa passou e mesmo a dificuldade, tendo foco, fazendo as coisas fluírem, fazendo as coisas acontecerem. É que se for contar detalhes, muitos detalhes, tem coisas muito mais profundas nesse meio dessa história toda. Mas só que o próprio Deus conduziu o que era para ser falado, o que era para ser dito, do testemunho dela. Que se vão acompanhando em 2025, vocês vão ver o que Deus vai fazer ainda. Tem muita coisa para fazer. Mas só que você que está assistindo, você não é diferente de ninguém. Eu não sou melhor que ela, nem ela é melhor que eu, e muito menos você que está nos vendo aí. Todos nós somos iguais. Para Deus não existe diferença nenhuma. Para Deus todo mundo é igual. Então, da mesma forma que cada um de nós vivemos, você também é para viver. Todas as promessas, tudo que Deus fala, tudo que Deus escreveu ali na Bíblia, através do Espírito Santo de Deus ali, tudo que está ali é para cada um de nós viver. Somos nós que decidimos o que a gente vai viver. Nessa abertura, nesse lançamento de segunda temporada, esse novo ano que está nascendo em 2025, que nasceu, um ano, todos os anos realmente, de fato, todos os anos são iguais. Mas só que quem faz um ano diferente somos nós. Mediante a nossa escolha, mediante as nossas atitudes, isso em tudo. Existem situações de nossas vidas que a gente tem que falar mais não do que sim. Recuar mais para poder observar a nossa volta, para que nós possamos caminhar, para que a gente possa chegar no alvo, para que nós possamos viver o sonho, né? Da mesma forma como a Érica mesmo disse, né? Eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, né? Não dou conta e tal, mas o que não é coisa muito minha, não, é Deus mesmo que me dá visões assim, que eu vejo projetos e situações que eu vejo há 2, 3 anos à frente.
E Deus me dá prontinho assim, o que é para ser feito de cada situação. E com ver pessoas, com pessoas junto comigo, vem prontinho, eu só entrego. Mas aí vai da situação da pessoa, se ela quer aquilo lá para ela ou não. Se ela quer viver esse novo para ela ou não. Ninguém é obrigado, mas se você quer um ano novo, então tem que mudar. Sim. Tem que haver renúncias, tem que haver várias situações que a gente tem que mudar para que a gente possa viver isso novo. Tá? Sim, como diz os meus filhos, a obediência gera bênção. Gera bênção, né? Então, se você está no caminho do Senhor, você está na obediência ali, respeitando, ouvindo a voz do Senhor, tudo aquilo que é sonho, né, no seu coração, que foi plantado de Deus, Ele vai realizar. E tudo aquilo que o Senhor prometeu para você, Ele vai realizar. Mas para isso, você tem que estar no centro da vontade dEle. E isso é algo que a gente precisa enfatizar. O tempo todo, a todo tempo. Não desistir dEle. Não. Nós erramos, caímos, mas só que o Senhor não nos acusa. Porque independente do que a gente faz, errou, caiu, levantou, o que for, o que Ele fala para nós? Venha como estás. Jesus, o Senhor, não nos acusa. Quem acusa é o próprio adversário, mas Deus não acusa a gente não. Ele sabe o que nós temos aqui, por mais que a gente fale, Ele sabe o que nós temos no coração. Então, todos os dias, se você abrir o olhinho aí, é porque Deus tem algo para a tua vida para ser feito, né, Bessa? Sim, e é justamente o Espírito Santo que transforma, né? O Senhor fala na palavra dele: vem a mim como estás, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você vem como você está, e é o Senhor que faz a partir do momento que você abre essa porta para Ele entrar. Então, o primeiro passo quem dá sempre é você, abrindo a porta para Ele entrar. Glória a Deus, gente. E é para a gente fechar com chave de ouro, né? Uma mensagem que vá nos corações, né? Desse primeiro episódio dessa segunda temporada, sim, né? Que entra pelos celulares, por notebook, por computador, né? Pessoa ouvindo no som do carro, aonde entrar, aonde for esse vídeo, aonde esse link for, que essa sua mensagem quebre barreiras, né? Que o Espírito Santo de Deus leve a tua voz aí com essa mensagem que você vai falar agora. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é respeitar o processo, né? Respeite o processo que você está passando. Tudo aquilo que o Senhor prometeu em sua vida, como eu já disse aqui, irá se cumprir, né? Mas você tem que respeitar esse processo até chegar lá. Porque às vezes nas dificuldades do processo em que você está vivendo, você já quer desistir, você já quer retroceder, você já quer voltar atrás, começar a fazer as práticas que você fazia antes, e acaba deixando, né, de ir atrás das suas bênçãos, que está lá logo à frente depois desse processo, né? E o que eu tenho a dizer assim é fé, gente. Ter muita fé no Senhor, orar para Deus, buscar o Senhor, porque é só Ele que pode fazer. E agradeço a cada um de vocês que esteve conosco nesse primeiro episódio. Eu não podia deixar dessa bênção, dessa minha irmã, essa companheira, amiga em Cristo Jesus, de trazer ela para abrir as portas dessa nova fase do Fala Jovem na minha casa. E, gente, vocês viram as divulgações, vocês viram o que estão acontecendo, quantas pessoas especiais que vão estar conosco nessa primeira fase, né, dessa temporada. Sim. É muita gente, muito abençoada demais, né? Agora eu posso falar um pouquinho, né? Vai. Saindo um pouquinho da entrevistada para a apresentadora. Posso falar? Vai vir histórias lindas, testemunhos sobrenaturais do poder do Senhor na vida de muita gente. E fora que a gente vai, né, nessa segunda temporada, vai estar cuidando, né, Francis, literalmente, de corpo, alma e espírito. Realmente, mas nós não podemos falar mais nada, porque senão vai estragar toda a surpresa, né? Sim, ô Francis, eu esqueci de algo, eu posso? Sim, né? É verdade. Jéssica, meu amor, esqueci de falar você lá no grupo. Ó, beijo. Porque se eu não falasse isso, ela ia falar, faltou eu. Ela ia falar, faltou eu, mas perdoe, tá?
mas eu lembrei no final. Isso que é importante, não esquecer. Mas, gente, sejam todos abençoados. Estamos muito felizes por você que está conosco. E vão acompanhando nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e o nosso canal do YouTube. Acompanha aí, segue aí, Fala Jovem Podcast RP no YouTube. Tá bom, gente? Fala Jovem na minha casa, fala Jovem! Ela fala louca pra falar Fala Jovem, porque como ela mudou e toda abertura ela fala Fala Jovem. Então. Aí ela tá matando a saudade. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio, gente. Se eu fosse vocês, não perderia. Vai sair na segunda-feira, às 20 horas. Às 20 horas vai estar esse testemunho, perdão, cura. Que Pode falar, testemunho? mas ó, caiu um cisco no meu olho. Que Nossa, bênção! a maquiagem dele. Que bênção, tenho certeza que vocês vão ser muito impactados com o que Deus falou através desse episódio, que vai ser dia 20 e é muito especial. Então a gente aguarda vocês. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.